A paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós estamos falando a respeito da volta de Cristo, o que vai acontecer com a alma, falando sobre a ressurreição do homem. Mas o homem é formado em espírito, alma e corpo. Então você me ouviu aqui esse tempo todo falando sobre o corpo, o homem e a alma. O que representa a alma? O que é a alma? Qual é a função da alma no corpo do homem, na vida do homem? Nós vamos meditar nesse assunto e deixar bem claro sobre a condição do homem, quem é o homem, o que é a alma. Abram comigo para começar lá em Gênesis, capítulo de número 2 e no versículo de número 4. Nos diz a palavra de Deus: Estas são as gerações dos céus. Ou melhor, essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma árvore do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o sol. Um vapor, porém, subia da terra e regrava toda a superfície do sol. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que o tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore, agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, meus queridos. Quando Deus fez a Terra, não planeta, superfície, Ele fez com a intenção de ser glorificado pelo que a Terra iria produzir para Ele. O resultado que isso daria a Ele. Então Ele faz a Terra, coloca a Terra coberta com as águas e observou o resultado. Mas a intenção de Deus com a terra, da forma que ele queria, se ele fizesse o que ele fez com o planeta, ele fizesse com a superfície, ele perdia todo o trabalho. Ele perdia os céus, perdia o sol, perdia a lua, como perdeu, de fato perdeu, vai ter que fazer tudo de novo. Então, o que ele faz? Ele pega a terra, a superfície, banha ela com as águas, deixa coberta com as águas, e aí ele vai estudar. É da terra que eu tenho que ser glorificado. E ele estende os céus, e aí faz a porção seca, que também é terra. Amém? Então, quando ele faz a porção seca, como está escrito aqui, estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, quando ele faz a terra e os céus, que ele vai dar origem a isto. Então, essa terra e esse céu,
que é a terra superfície. Ele faz a terra superfície, faz o céu, coloca sobre a superfície em cima das águas, por baixo das águas, que está em cima da terra. E aí ele fica observando o que ele vai fazer para desfrutar da terra, para ser glorificado na terra. Deus é estratégico, Deus é um firme arquiteto, o único arquiteto do universo que sabe de todas as coisas. Então o que ele faz? Vou ter que tirar da terra uma porção, porque se eu for fazer o que eu pretendo em cima da superfície, pode dar errado. Iria contaminar, com certeza, como contaminou o planeta. E por conta dessa contaminação que o homem trouxe através de Satanás, veja que Satanás já tinha caído, querido. Já estava num abismo. Sem forma e vazio o planeta, a Terra. Ele já tinha caído. Então Deus quer algo para ser glorificado. E Satanás, sabendo que Deus ia fazer tudo isso, ele então tenta Deus e cai. E aí Deus forma tudo. Só que tudo quanto Deus tinha formado no planeta era só projeto. Era só plano. Era uma arquitetura, uma engenharia, um planejamento. Tudo que estava feito, você vai olhar Gênesis 1, viu que tudo era bom e tal. Mas ali não tem vida nenhuma. Então o que Deus faz? Vou fazer alguém que cuida de tudo isso, enquanto eu não tiver feito alguém que vai dar sentido a tudo isso e cuidar de tudo isso, eu não vou dar vida a nada. O que Deus faz? Versículo de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui está o segredo. Aqui está o que é feito tanta confusão. Reencarnação e o que os pastores falam por aí e uma série de outras coisas. Quem é o homem? Olha aqui, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quem é o homem? Você vai abrir comigo em Zacarias. Abre lá no livro de Zacarias. O que Deus diz ali. Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias 12 nos diz a palavra de Deus. O versículo de número 1. Essa é a palavra do Senhor acerca de Israel. Diz o Senhor: o que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Percebendo o mistério, queridos? Quando Deus forma o Adão do pó da terra, ou quando a criança já está sendo formada no ventre da sua mãe, Deus está formando o espírito do homem ali para ficar com aquele ser, com aquele corpo que está levantando, que está saindo do ventre da sua mãe. Assim Deus fez o Adão no pó da terra. Quando ele faz o Adão no pó da terra, que ele forma aquele corpo como um boneco. Aquele corpo sem sentido. Por quê? Porque não tinha vida. Então ele pega o espírito, forma o espírito e coloca dentro do Adão. O Adão, homem, com corpo e espírito. O que faltava para o Adão? Respirar. O que faltava para o Adão? Vida. Abram comigo também nas cartas de Paulo. Paulo falando aos Romanos,
capítulo de número 6. O versículo de número 1 ele diz assim: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, ou assim andamos nós também, em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Portanto, meus queridos, Paulo está dizendo aqui, nós morremos para o pecado. Nós quem? Aquele Adão, que lá no Éden transgrediu. Aquele Adão, homem, espírito e corpo, que transgrediu, porque quem transgrediu ali foi o Adão, espírito e corpo, que recebeu de Deus uma alma que representa espírito de vida, Alma representa o espírito de vida que está na pessoa e com a pessoa se une. Abram comigo novamente para você ver essa união. Lá em Gênesis, capítulo de número, deixa eu ver. Gênesis é o capítulo de número 44. Vejam comigo aí o que Deus está dizendo aqui sobre a alma e o corpo e o homem. Olha o que ele diz, versículo de número 30. Veja. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço, visto a sua alma, está ligada com a dele. Então, observa aqui, o homem com a sua alma é uma união. E quando o homem se une a uma outra pessoa, em amor, em obediência a Deus, em serviço a Deus, em reverência a Deus, como João disse, quem não ama seu irmão está morto. Quem ama seu irmão, ama a si mesmo e a Deus, pois aquele que ama seu irmão dá a vida pelo irmão. Observe que a alma é unida ao corpo. A alma veio de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do Adão, ele recebeu o fôlego de vida, que é a alma. Abram comigo também em Deuteronômio, capítulo de número 6. Você vai ver muita Bíblia hoje nesse vídeo, viu? Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu não vou falar todos os versículos que falam a respeito da alma, porque não dá, no vídeo não dá.
E é muitos versículos para que seja falado todos. Vejam aqui o que diz Samuel, Deus a Moisés, para dizer ao filho de Israel. 5. O 4. Ouvi, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Observe, a alma ligada à vida, ao corpo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, pode ir para lá, você lê lá, que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é o quê? Aquele que recebeu Adão lá no Éden neste corpo. Por isso aqui, quando o homem morre por conta disso, a alma vai embora. O espírito de vida vai embora. O homem com seu espírito, ou o homem com seu corpo, o espírito com seu corpo, que representa o homem, ele vai para a sepultura. A carne é desfeita, o espírito dorme. E o fôlego de vida que ele recebeu lá no Éden, está com Deus. Vamos ver aqui ainda Deuteronômio, capítulo de número... Deuteronômio, capítulo de número 10. Abram aí, por favor. Capítulo de número 10. Olha o que o Senhor diz em Deuteronômio 10, no versículo 12. Agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Coração, espírito, não é esse músculo pulsante no peito. Coração, espírito, homem que tem alma, que tem sentimento, que sofre, que geme, que grita, que compreende, que entende. Esse é o homem com esta alma que é o fôlego de vida, o espírito de vida que o Adão não tinha e recebeu quando o Senhor soprou nas suas narinas. Agora vejam agora, para você tirar todas as suas dúvidas, Jó, capítulo de número 10. Jó, capítulo de número 10. O que Jó está dizendo aqui, hein? Veja o que Jó vai nos dizer a respeito da alma. Ele poderia falar muito disso. Jó sofreu muito com as suas provações e com a sua fé. Fé leva o homem a provações, provações a sofrimento, e sofrimento em obediência é conquista e vitória com Deus. Você precisa você saber disso. Então Jó diz no capítulo de número 10 do seu livro, ou melhor, no capítulo 12 do seu livro, e no versículo de número 10. Vejam. Quem está na sua mão? O que está na sua mão? A alma de todo o que vive, e o espírito de todo o gênero humano. Percebeu, queridos, a diferença, o contraste aí das coisas? Do Gênesis, formou Deus o homem do pó da terra, soprou no fôlego, nos seus narinas, o fôlego da vida. Percebeu? O espírito do homem está lá no homem, como diz Zacarias, que ele forma o espírito do homem no homem, no corpo. Ele forma o espírito, e esse espírito que ele formou no corpo se tornou homem. Se tornou homem.
mas posse, não seria só posse se não tivesse soprado Deus nas suas narinas o fôlego da vida. Como toda plantação, como toda vegetação, como todo animal, todo gado, não teria nenhum um resultado de vida se ele não sopra nas narinas do homem. Quando ele sopra nas narinas do homem, tudo recebe vida, porque ele viu que tudo estava provado. Mas tudo isso vem da onde? Da Terra, do planeta Terra. Por isso o planeta sendo destruído, tudo acaba com ele. Mas o homem que ele criou, como o Jó está dizendo aqui, ó, você quer um versículo mais declarado do que esse para dizer para você que não tem como haver reencarnação? Por que não tem como haver reencarnação? Porque quando Deus faz, olha a sabedoria de Deus. Se ele faz o homem, o Adão, já com a alma vivente ligada um ao outro, pecou o Adão, a alma perdeu, o homem está perdido. Não tem jeito, acabou tudo. Mas o que é que Deus faz? Faz o homem e coloca o espírito de vida depois, que representa a alma, o fôlego da vida que representa a alma. Ele coloca depois. E quando o homem cai, já com esse fôlego de vida, o espírito de vida, o fôlego de vida está com ele, é dele. Por isso Paulo disse, e o Pedro também, o apóstolo Pedro, e toda a Bíblia, que nós reinaremos com Cristo, e que nós reinamos com Cristo, e que estamos reinando com Cristo. Por que estamos reinando com Cristo? Porque a nossa alma está nele. É porque já estamos no céu? Não tem nada disso. É porque quando a gente morre vai para o céu? Não é nada disso. O fôlego de vida voltou ao céu. O espírito de vida voltou ao céu, e você vai ver isso daqui a pouco. No capítulo, nesse Jó 12 aqui, o versículo de número 10. Está bem claro, não? Que está na sua mão a alma de tudo que vive, e o espírito de todo homem, todo o gênero humano. Percebe? O fôlego da vida é dele, está com ele, pertence a ele. Agora veja que coisa maravilhosa você vai ver agora. Olha que coisa mais tremenda é o que você vai ver agora. Leia comigo aí. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Abram aí, por favor. Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel 1. E nos diz a Bíblia aqui. Jesus não deixa ninguém enganado. Você engana se você quiser. Versículo 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joram, filho de Eli, filho de To, filho de Zuf, Eframita. Então, esse homem aqui, ele era um homem que tinha uma mulher, tinha duas mulheres. Uma delas chamava-se Ana, e a outra era aquela que deu filho para ele. E Ana não deu filho para ele, porque Ana era considerada estéril. E ela afligia a sua alma. Ela sofria. E por que ela sofria? Porque ela não tinha filho. E todas aquelas mulheres que não tinham filho naquela época sofria. E todo dia aquela que tinha filho provocava a Ana, porque ela não tinha filho. Agora veja o que aconteceu com Ana. O versículo de número 15 desse mesmo Samuel 1. Ele diz assim: porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher
atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então a rival dela vinha e acusava. Ana chorando e orando. Ela está bêbada, tem vinho, toma vinhos. Ana vai até o Senhor e faz o seu clamor. Olha o que ela disse aqui, ó. Uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, Senhor, que não tem sossego em minha alma, porque não posso gerar. O meu marido, é o que ela dizia, tem filho com a outra, e ela zomba de mim todos os dias. Aí ela disse para o Senhor assim, ó, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Sentimento, dor, sofrimento, tristeza, angústia, tudo isso passa a alma. A alma é aquilo que dá sentido ao espírito do homem, ao homem. O espírito do homem é aquilo que a alma faz com que ele se apresente a Deus, com que ele se manifeste como ser humano na terra. Por isso a alma que está no homem, ela não separa, ela se une, enquanto o homem estiver vivendo na terra. Depois que Deus tira o fôlego de vida do homem, o que vai acontecer com a alma? Dá uma olhada em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12. Vejam aí o que diz o sábio Salomão a respeito da alma. Eclesiastes, capítulo de número 12, nos diz a palavra de Deus. Versículo 6. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Observe, queridos, alma, vida. Deus dá ao homem o fôlego da vida, sopra nas narinas dele o fôlego da vida. O homem se torna alma vivente. Quando este homem passou a se comunicar com Deus e se uniu a Deus, para que Deus tivesse união com o homem, que ele criou no pó da terra, ele colocou a alma, que é o espírito de vida, e a vida para o homem, no homem. E quando esse homem recebe essa alma, esse espírito de vida, ele passa a ter comunicação com Deus. Hoje podemos orar, podemos falar, porque a alma, o fôlego da vida que Deus nos deu, está conosco. Mas essa alma, esse espírito de vida vai embora. Quando? Quando chegar o dia de você partir dessa vida. Cristo toma esse espírito de vida, essa alma leva para ele. Por isso é que Paulo diz que nós estamos crucificados com ele pelo batismo na morte, morremos com ele, morremos para o pecado. Então essa alma vai a Deus, esse espírito volta a Deus. Essa alma volta a Deus porque todo espírito pertence a Deus, como ele fez
que é o que está escrito em Jó. Tudo pertence a ele. Então, ele volta com esse espírito de vida, essa alma volta para ele. Saiu essa alma, esse espírito de vida deste homem, o homem morre. E morrendo este homem, esse espírito de vida voltou para Deus. O homem desceu ao pó, como está dizendo aqui Eclesiastes, que o corpo voltou para o pó, como foi formado, voltou para a terra, o corpo desfez. Mas o espírito do homem, que foi formado em nós, como diz Zacarias e como diz Jó, esse espírito dormiu no pó da terra. Ele parou no pó da terra, ele dormiu no pó da terra. E a alma, o espírito de vida, voltou para Deus, como Eclesiastes está dizendo. E lá vai ficar com Deus. Se esse espírito essa alma, esse espírito, ele produziu vida com Deus, ele produziu salvação com arrependimento. Por isso é que Deus dizia que Moisés dizia para Israel: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vive por Deus e para Deus. Quando o homem morre, que a alma volta a Deus, se essa alma, se esse espírito de vida, esse fôlego de vida, neste homem fez o que Paulo falou, então essa alma, quando Cristo voltar, esse fôlego de vida, quando Cristo voltar, não é uma pessoa, é um espírito de vida, é alma, é sentimento, é vida, para a vida do homem que foi formado no pó da terra, no espírito que Deus o colocou, que formou, como diz Zacarias. Então esse espírito que está dormindo, se ele fez o que diz Deuteronômio, andou em retidão nesta alma, nesse fôlego de vida, essa alma foi a Deus e está com Deus. Quando Cristo voltar, ela volta com Deus. O fôlego de vida não é a pessoa, não é o homem do jardim do Éden, o Adão do Éden, não é o homem que foi criado do pó da terra, não é ele. É o fôlego de vida que ele recebeu. Ele volta, ele já está com Deus. Se arrependeu e andou em Cristo Jesus, ele vai voltar. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Cristo outra vez bradará e dirá: vem, sopra nele novamente o mesmo espírito de vida. A alma que fez com que o homem guardasse sentimentos e arrependimento no corpo, na carne, para que o corpo do pecado fosse desfeito, como diz Paulo, o corpo foi desfeito, o homem dormiu, por isso não tem ninguém lá no céu, senão Moisés, Elias e Enoque. Dos seres humanos, só esses três e mais ninguém. O que está lá é o fôlego de vida do seu João, do seu Joaquim, da dona Maria, da dona Ana, que se arrependeu. É a alma que está lá, que se arrependeu, não homem. Não tem homem nenhum lá, só tem homem que foi formado, esses que se arrependeram em vida e foram arrebatados. Não foram sepultados, foram arrebatados e levados ao céu. Então o que acontece quando Cristo voltar? Quando Paulo diz que vai trazer de novo com ele, não é que lá no céu está cheio de gente, tem nada disso lá. É o fôlego de vida. Quando ele voltar, ele chama da sepultura, o homem levanta e Cristo sopra novamente aquela alma que está com ele, que com alegria volta para aquele homem. É dele. Ele arrependeu, ele nasceu de novo. Enquanto estava vivo, nesse fôlego de vida, nessa alma, ele andou conforme a palavra de Deus, nasceu de novo, prestou todo o seu serviço a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, morreu para as coisas desse mundo e viveu para Deus. E andou com Deus. Essa alma, quando Cristo chamou de volta,
Ele dormiu no pó da terra, mas a alma foi para Deus. O fôlego da vida foi para Deus, como disse Salomão. Então, querido, tirou toda a possibilidade da reencarnação. Não tem jeito de um homem reencarnar. Então, o fôlego de vida foi para Deus. O homem está dormindo no pó da terra. E olha que maravilhoso. Quando Cristo chamar que a alma voltar a Ele, o fôlego da vida voltar a Ele, o espírito de vida voltar para Ele, que nunca mais vai sair, o que vai acontecer com o homem? Ele vai receber o novo corpo. Aleluia! E o corpo que ele vai receber tem nada a ver com terra mais. Não, é celestial. Veio, adquiriu com essa alma, com esse espírito de vida, enquanto ele estava nesse corpo. Esse corpo desmoronou, a terra deu fim. O espírito do homem, que é o homem que estava nesse corpo, vai receber um novo corpo. E o homem volta para Deus. E aí ele volta ressuscitado com um corpo igual o de Cristo. Como Cristo é. Como está escrito em Lucas, capítulo de número 24. Dá uma olhada para você ver. O Evangelho é muito lindo, meu irmão. Você só precisa meditar e buscar com certeza e com verdade, para não falar o que fala a maioria aí, sobre alma, corpo, a alma é uma, o corpo é outro. O corpo é um e o espírito é outro, e o homem é outro, nada disso. O homem no pó da terra, que foi formado no pó da terra, recebeu o espírito que Deus formou nele, como diz Zacarias, como diz Jó. E esse espírito recebeu a alma, o fôlego da vida. Mas essa alma, fôlego de vida, volta para Deus. Por isso que não há reencarnação, não existe. Então ele diz aqui o 24 de Marcos, ou de Lucas, e o versículo de número 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vede que eu tenho. Então vejam aqui, assim seremos nós quando Cristo voltar, que Ele trouxer de volta o fôlego de vida para o nosso homem, ou para o homem, o espírito que morreu lá no Éden no pecado, e o corpo se perdeu na contaminação do pecado. Então esse corpo que tinha recebido um fôlego de vida se perdeu na contaminação do pecado, mas a alma que estava nele, o fôlego de vida, batalhou com ele por todo o tempo para que ele se arrependesse. Como ele não se arrependeu, ele desceu ao pó, a carne foi destruída e o espírito vai ser levado para o fogo. Espírito sem o corpo, sem corpo humano, corpo espiritual. Não tem corpo nenhum, é só o espírito, vai ser levado para ser queimado no fogo. A alma voltou a Deus, o espírito voltou a Deus, porque essa pertence a Deus e essa não se entregou ao pecado. Então Cristo pega esse homem, pega esse espírito deste homem, desfaz o corpo, joga esse corpo na terra e a terra desfaz, e esse espírito vai ser jogado no fogo para ser queimado e desfazer todo o pecado, como é Satanás. Qual é o corpo que nós vamos receber? O corpo de Cristo. E qual é o corpo que os ímpios vão receber? O mesmo corpo de Satanás, a mesma semelhança dele. Espírito não tem corpo, é espírito, como está dizendo Jesus aqui. Então nós que morremos com Cristo e recebemos essa alma e esse espírito e vivemos em fé, em obediência, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis, servindo a Deus em novidade de vida, esse espírito que dorme no pó da terra, que é o homem, vai levantar um novo corpo. E esse novo corpo é como esse aqui, ó. Não tem carne humana, não tem carne terrena, não tem carne do pó, tem carne santificada, ossos santificados, sem nervos, sem sangue, sem artérias, sem coração de carne, que é esse coração pulsante aqui, sem pulmão, sem intestino, sem estômago, sem esôfago, sem garganta, sem nada. O que o homem tem? Vivo.
essa alma de fôlego de vida, esse espírito de vida, igual de Cristo, nesse corpo que Cristo tem, assim seremos nós. Então, o corpo do pecado, que é a carne humana, que é o corpo humano que recebeu no Éden, com esse espírito formado por Deus no homem lá no Éden, esse se arrependeu, recebe um novo corpo, quando Cristo voltar trazendo a alma daqueles, o espírito daqueles que se arrependeu. Mas esse homem não vai para o céu enquanto não voltar Cristo de lá. Porque Cristo deixou o resultado, desceu à sepultura com um corpo de carne humana, que ele tomou a forma e depois jogou na sepultura. Por quê? Porque se não faz isso, não acaba com ele na sepultura, nós jamais receberíamos um novo corpo e estaria condenado para sempre. Então nós que nos arrependemos e recebemos de Cristo essa graça e essa misericórdia, porque morremos com ele pelo batismo na morte, como diz Paulo, tornamos-nos novas criaturas. Quando ele voltar, volta com ele a nossa alma, o homem, ou melhor, o espírito de vida. Volta o espírito de vida, entra no nosso homem, no nosso espírito, e nós novamente recebemos o fôlego da vida e como presente o novo corpo. Percebe, queridos, que o Evangelho não traz confusão nenhuma. O que é alma é o espírito de vida, é o fôlego de vida, é o sentimento do homem, os pensamentos, é a vida do homem. O homem se tornou alma vivente, está nele, mas Cristo tirará em breve. Se morreu com Cristo, ela volta quando Cristo voltar para arrebatar sua igreja. Se não morreu com Cristo, nunca mais volta nele, porque pertence a Deus, e o homem vai o seu espírito com Satanás para o lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Estamos falando da Tua palavra porque temos prazer nela. Ela é a minha vida. Ela é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, é tudo que eu quero, é tudo que eu penso, é tudo que eu quero viver e é tudo para mim. Sem a Tua palavra, eu não sou nada, um peixe fora d'água. Não tem vida, não tem sentido, não tem caminho, não tem para onde ir, não tem para onde viver, não existe nada para mim. Sem a Tua palavra, não sou nada. Por isso, Jesus, eu quero dizer como está escrito e como ela é. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, como Tu és sábio, hein, Jesus? Não dá para contar, não dá para medir, não dá para dizer, essa sabedoria de Cristo é assim. Não é imensa, não tem. Quando Tu faz todas as coisas, Tu faz com prudência, com sabedoria. Foi assim que Tu nos fez. Deu a nós o Espírito, e esse fôlego de vida, que é o Espírito de vida, que é a alma que está dentro de nós. Não podemos, Pai, dividir isso. Quando Tu diz que Tu nos criou Espírito, alma e corpo, é o Espírito do homem, e esse corpo de carne lá no pó, o Espírito que Tu formou nele, aí Tu vem com o Espírito de vida, com o fôlego de vida que representa a alma, e nos dá essa graça. Muito obrigado por tudo, Jesus. Jesus querido, obrigado por esse privilégio. Abençoa os que vão ver esse vídeo e que Tu seja glorificado. Abençoa a minha nação, sara a nossa terra, abençoa a nossa juventude, Pai. Abençoa os assinantes que estão comigo e que Tu seja glorificado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz até o nosso próximo vídeo. Amém.